Bem-vindos ao canal Semente Sagrada. A Bíblia é um texto antigo e complexo que tem sido interpretado de várias maneiras ao longo dos séculos. Muitos consideram que a Bíblia contém mistérios e passagens difíceis de entender. Hoje, iremos explorar os mistérios mais curiosos que a Bíblia não conseguiu esclarecer. Primeiro mistério: Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um objeto descrito na Bíblia, mais especificamente no Antigo Testamento. Ela é associada ao tabernáculo, que era um lugar de culto móvel utilizado pelos israelitas durante seu êxodo do Egito para a Terra Prometida. A Arca da Aliança é descrita no livro do Êxodo e outros livros do Antigo Testamento. Segundo a Bíblia, ela era uma caixa retangular feita de madeira de acácia e revestida de ouro, medindo aproximadamente 1,1 metros de comprimento, 0,66 metros de largura e 0,66 metros de altura. A arca tinha uma tampa conhecida como propiciatório, ou lugar da expiação, onde continha duas figuras de querubins esculpidos em ouro de asas estendidas. Entre os querubins, acreditava-se que manifestava-se a presença de Deus, a quem pertencia e seu propósito. A Arca da Aliança tinha um papel central nos rituais religiosos dos israelitas. Era considerada um símbolo tangível da presença de Deus entre seu povo. Além disso, a arca abrigava as tábuas de pedra nas quais os 10 mandamentos foram inscritos por Deus e entregues a Moisés no Monte Sinai. Durante o Êxodo, a arca era transportada pelos sacerdotes e mantida no Santo dos Santos do tabernáculo. Mais tarde, durante o reinado do rei Davi, a arca foi levada para Jerusalém, onde se acreditava que residiria no Templo de Salomão. O mistério em torno da Arca da Aliança surge do fato de que sua localização final é desconhecida. O relato bíblico não fornece informações claras sobre o que aconteceu com a arca após a destruição do primeiro templo em Jerusalém pelos babilônios. Ao longo dos séculos, surgiram diversas teorias e especulações sobre o destino da arca. Alguns acreditam que foi destruída, enquanto outros sugerem que foi escondida ou levada para locais remotos. A identidade da besta do Apocalipse. Para entender a identidade do diabo, é necessário primeiramente compreender o conceito da palavra anjo caído. Refere-se a um anjo que em algum momento se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Essa ideia é mais proeminentemente associada à tradição religiosa cristã, especialmente ao cristianismo, mas também tem influenciado outras tradições religiosas e culturas. A principal referência a anjos caídos na tradição cristã pode ser encontrada nas Escrituras, particularmente no livro de Isaías e no livro de Ezequiel no Antigo Testamento, bem como em passagens do Novo Testamento e em textos apócrifos. A rebelião. A narrativa mais comum sugere que um grupo de anjos, liderado por Lúcifer, também conhecido como Satanás, se rebelou contra Deus devido ao desejo de alcançar um status igual ou superior ao de Deus. Expulsão do céu. Como resultado da rebelião, esses anjos foram expulsos do céu, sendo chamados de anjos caídos, pois desceram do céu e perderam sua posição original como servos leais de Deus. Os anjos caídos, agora conhecidos como demônios, são frequentemente associados a atividades malévolas e à oposição aos desígnios de Deus. Satanás, em particular, é considerado o arqui-inimigo de Deus e é associado à tentação, engano e pecado. Na tradição religiosa, especialmente no cristianismo, os termos diabo, besta e anticristo referem-se a figuras associadas ao mal e ao adversário de Deus. No entanto, é importante observar que as interpretações desses conceitos podem variar entre diferentes correntes teológicas e tradições religiosas. O termo diabo geralmente refere-se a uma figura malévola, conhecida como Satanás, demônio, capeta ou Lúcifer, que é vista como um anjo caído que se rebelou contra Deus.
O diabo é frequentemente considerado o arqui-inimigo de Deus e fonte do mal. Ele é associado à tentação, engano e oposição ao plano divino. A referência à besta é mais comum no contexto apocalíptico, especialmente no livro de Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia. A besta é descrita como uma criatura simbólica que representa o mal e o anticristo. A interpretação específica pode variar, mas muitas vezes é associada a sistemas políticos ou imperadores opressivos ao longo da história. O anticristo é uma figura apocalíptica que é vista como um oponente ou adversário do Messias e dos ensinamentos de Jesus Cristo. O termo é mencionado no Novo Testamento, em epístolas de João e em passagens apocalípticas. Há interpretações diversas sobre a identidade do anticristo, e as visões variam entre diferentes correntes cristãs. Algumas interpretações sugerem que o anticristo será uma figura política ou religiosa que se oporá a Deus e buscará enganar as pessoas. Nefilins. A palavra Nefilins é mencionada na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, em Gênesis 6, 1 a 4. No entanto, a explicação exata do que são os Nefilins não é clara e tem sido objeto de interpretações diversas e especulações ao longo dos séculos. Uma interpretação tradicional sugere que os Nefilins eram descendentes resultantes da união de filhos de Deus, entendidos por alguns como anjos caídos, com filhas dos homens, humanas. Alguns textos antigos, como o livro de Enoque, um texto apócrifo não incluído na Bíblia, descrevem os Nefilins como gigantes ou seres poderosos que habitavam a terra. Outra interpretação sugere que os Nefilins podem ter sido membros de antigas dinastias ou líderes poderosos, e a linguagem usada na Bíblia para descrevê-los pode ser simbólica para indicar sua influência e autoridade. É importante notar que a menção dos Nefilins é breve na Bíblia e as informações fornecidas não são detalhadas. Além disso, as interpretações variam significativamente entre tradições religiosas e estudiosos. Enoque. Enoque é uma figura mencionada na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, no livro de Gênesis e em alguns livros apócrifos. Ele é descrito como um antepassado de Noé e é conhecido por ter vivido uma vida notável e por ter sido levado diretamente para o céu sem experimentar a morte física. Enoque é mencionado na genealogia apresentada em Gênesis 5, que traça a descendência desde Adão até Noé. Ele é o bisneto de Adão e viveu antes do dilúvio. Enoque é mencionado como tendo filhos, incluindo Matusalém, conhecido como o homem mais longevo mencionado na Bíblia. Em Gênesis 5, 21 a 24, é dito que Enoque andou com Deus e que ele não foi mais encontrado, pois Deus o havia levado. Essa descrição sugere que Enoque teve uma relação especial com Deus e viveu uma vida plena. Além das referências bíblicas, existe um conjunto de textos antigos conhecidos como o Livro de Enoque ou Primeiro Enoque. Esse livro, que faz parte dos escritos apócrifos, expande as histórias bíblicas sobre Enoque e inclui visões proféticas, detalhes sobre anjos caídos e uma descrição do juízo final. Vida após a morte. A questão sobre como é a vida após a morte é uma das mais profundas e complexas enfrentadas pela humanidade. Diferentes tradições religiosas, filosofias e crenças apresentam diversas perspectivas sobre o que acontece após a morte. Vamos abordar sob a perspectiva cristã. Vida eterna. Os cristãos acreditam na promessa da vida eterna como um presente de Deus. Essa vida eterna é vista como um estado de existência além da morte física, que pode ser experimentado em comunhão com Deus no céu. Ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é uma doutrina fundamental no cristianismo. Acredita-se que, no final dos tempos, haverá uma ressurreição geral,
onde os mortos serão ressuscitados para enfrentar o julgamento de Deus. Céu e inferno. A crença no céu e no inferno é comum nas tradições cristãs. Aqueles que são justificados pela fé em Cristo e viveram em conformidade com os ensinamentos cristãos são destinados ao céu, onde desfrutarão da presença de Deus. Já aqueles que rejeitam a salvação em Cristo ou vivem em desobediência enfrentarão a separação de Deus no inferno. Comunhão com Deus. A vida após a morte no cristianismo é frequentemente descrita como uma comunhão contínua com Deus. Os crentes esperam estar na presença de Deus, desfrutando de sua glória, amor e paz. Obrigado por estar até aqui conosco. Que Deus te abençoe e até breve.